Fala Nerd, beleza? Eu sou o Igor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Fala Nerd. E hoje, como prometido, estou aqui para trazer a review do volume 2 de Stranger Things, né, da quinta temporada de Stranger Things. Mas antes, já se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like, tudo isso é muito importante para o canal continuar crescendo, tudo bem? Bom, eu estou aqui agora, são 2h23 da manhã, já assisti ao volume 2 e já quis vir aqui gravar para vocês o vídeo, né, da review, porque está fresquinho na minha memória e eu posso trazer aqui para vocês os pontos que eu mais gostei, que eu não gostei, já com a série, né, os 3 episódios frescos, né? Bom, desde já eu já começo dizendo a vocês que o volume 2 é infinitamente inferior ao volume 1. Lembra do título do volume 1, do meu review aqui para vocês? Que é um volume 1 extremamente dinâmico, né, elétrico. Esse volume 2 é totalmente oposto. É um volume 2 muito chato, com lampejos muito bons, tá? Com lampejos muito bons. O que o volume 1 tem de dinâmica, o volume 2 perde totalmente isso, totalmente. Sério, parece que são duas séries diferentes, dirigidas completamente por duas pessoas completamente diferentes umas das outras, tá ligado? Tipo, parece que o volume 1 foi todo dirigido por uma pessoa, com um roteiro, com uma coisa totalmente diferente do volume 2, que parece ter sido dirigido por outras pessoas com outro roteiro. Não conseguem encaixar um no outro. Impressionante. Enfim, mas já começo dizendo isso, tá? Bom, desde o final do volume 1, em que a Kali voltou, eu fiquei com a impressão, com um pressentimento muito ruim. Eu tive a impressão de que ela voltaria para estragar o negócio todo, para encher a cabeça da Eleven com coisas ruins, entendeu? E dito e feito, batata. Putz grila, pra não falar outra coisa, tá? Que personagem insuportável. Insuportável. Eu nunca torci pra uma personagem morrer numa série como eu torço pra essa Kali morrer nessa série. Meu Deus, que personagem insuportável. Caraca, ela vem pra encher a cabeça da Eleven de coisa. Ela quer convencer a Eleven do final que ela aceitou pra si de qualquer jeito. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Meu Deus. Nossa, que personagem ruim. Ruim. Personagem ruim. Ruim. Personagem extremamente ruim. Só serve pra estragar e deixar a gente com raiva em cada segundo que ela aparece. Muito ruim. Personagem ruim. E é o que eu falei, cada momento que ela aparece deixava eu com mais raiva, porque ela ficava enchendo a cabeça da Eleven de coisa ruim, cara. Forçando a Eleven a aceitar o seu próprio final. O final que ela aceitou pra si. Que merda é essa? Que merda é essa? Tá entendendo? E aí vem essa indignação com essa personagem, se conecta com outra coisa que eu não gostei, e não gostei não só nesse volume 2, mas na temporada como um todo, é da Eleven. A Eleven, além de estar completamente apagada nesse volume 2, e na temporada, na minha opinião, completamente apagada, ela aceita isso. Ela aceita isso. Ela aceita, simplesmente. Cadê a Eleven madura, que sabe o que quer, que tá com os poderes mais fortes? Cadê essa personagem? Sumiu? Esse personagem sumiu? Tô maluco? Essa personagem sumiu, não apareceu ainda. Não apareceu. A Eleven simplesmente aceita uma personagem que
depois de anos fora da vida dela, volta, dita pra ela qual que é o destino dela, define qual que é o destino dela, ela aceita. Ela, quando ela tenta se impor ali, rapidamente ela é cortada e, tudo bem, como é que a gente faz então? Que merda é essa, gente? Que merda. Sinceramente, que merda. Putz, nossa, muito decepcionado com essa personagem. Muito decepcionado. E no volume 1 eu não achei, não. Mas nesse volume 2 eu também achei a atuação da Millie muito fraca. Muito fraca. Sinceramente, muito fraca. Tá? Muito fraca. Tá certo que, como eu falei, a Eleven tá bem apagadinha, mas eu achei os momentos que a Eleven tem em cena, eu achei ela fraca. Fraca. Eu não sei, quem sou eu, né? Mas eu não sei se ela tá no piloto meio automático. Não sei, acontece muito em filme, por exemplo, né? Uma franquia que eu amo de paixão, a trilogia do Christopher Nolan, do Batman. No terceiro filme tá todo mundo no piloto automático. Todo mundo no piloto automático. O 3 é um bom filme? É. Mas tá todo mundo no piloto automático, entendeu? O ator, o Bale, tá no piloto automático ali. O Nolan também tá no puta piloto automático. Pô, doido pra ir embora. Não sei se esse é o caso, entende? Não sei mesmo. Mas você pode concordar ou não, obviamente. Mas eu sinto que a Eleven tá completamente apagada nessa temporada. E não só isso. Quando ela aparece... a Millie não consegue entregar uma boa atuação, na minha opinião. Não consegue. Então a Eleven é uma personagem que me decepcionou muito nesse volume 2, mas na temporada como um todo é decepcionante, tá? Bom, outra coisa que eu também achei bem decepcionante foi... Cara, você tem um casal principal dessa série do naipe do Mike e da Eleven, e, meu Deus, você não tem uma cena direito desse casal juntos nessa temporada, gente. Você conta nos dedos. Você conta nos dedos. Nos dedos de uma mão. A quantidade de cenas juntos que o casal principal tem. O casal principal da série, meu Deus. Desde a primeira temporada. O casal principal. Eles tinham que estar junto. Não precisava ser os 8 episódios. Tudo bem. Mas tinha que ter um momento deles. Claro, pode ter isso no último episódio, dia 31? Pode. Espero que tenha. Mas você não acha decepcionante? Eu acho muito decepcionante você ter um casal principal em que o Jonathan e a Nancy têm mais cenas juntas como casal do que o casal principal. Entende? Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Então é um casal muito mal aproveitado. É um casal que da quarta temporada em diante é extremamente mal aproveitado. Extremamente mal aproveitado. Muito mal aproveitado. E isso é muito decepcionante. Eu achei que no volume 2, eu entendi que no volume 1 tudo bem, tal, mas no volume 2 eu esperava, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu esperava ter mais cenas dos dois juntos, tudo. Mas não teve. Não teve. Teve ali 2 cenas. Falando deles dialogando, né? 2 cenas. Meu Deus, 2 cenas. É a porra do casal principal, meu Deus. 2 cenas. Né? No volume 1 teve o quê? Uma cena. Uma cena. Não, 2 também, 2. Em 7 episódios, os dois têm 4 cenas juntos. Em 7 episódios.
Em 7 episódios. Uma loucura. Então é um casal muito mal aproveitado. Desde a 4ª temporada tá assim. Desde a 4ª temporada tá assim. Muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Bom, e aí pra mim vem a coisa mais irritante desse volume 2. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. O volume 2, ele tem uma característica que é insuportável. Que é ter momentos João Kleber. Você, eu tenho certeza que sabe quem é o João Kleber, né? E sabe do que eu tô falando. Agora que eu falei, com certeza você fez a ligação do João Kleber com o volume 2. Porque tem duas cenas que deveriam ser assim maravilhosas e que, por causa desses momentos João Kleber, as cenas ficam insuportavelmente chatas. Primeiro, a cena da Max e da Holly. Quando elas finalmente vão fugir da prisão do Camatotes lá. Camazotes, desculpa, Camazotes. Finalmente elas vão fugir. Certo? Finalmente elas vão fugir. Beleza, bacana. Tá ali no ápice da fuga. No ápice da fuga, agora vai dar certo. Vamos conseguir escapar. Vamos conseguir voltar para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos amores. No caso da Max, né, que vai voltar pro Lucas e tudo. Beleza, vai voltar. Não, para. Para tudo. Vamos aqui conversar 15, 20 minutos. Sinceramente, pareceram 1 hora. Né? Então, não sei o tempo exato, mas demorou pra caramba. Vamos parar aqui um pouquinho para falar sobre a Holly. Sobre como a Holly, né? Ela não se acha muito corajosa e tudo, né? Porque ela ficou com medo em 2 situações críticas ali, ela ficou com medo, não fez nada. Aí a Max fala pra ela tudo que ela fez, todos os feitos dela, e o mundo lá acabando. O Lucas, a Robin, a menina lá, a namorada da Robin, sofrendo um ataque dos Demogorgons, fugindo dos Demogorgons, se escondendo dos Demogorgons. Mas não, vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui uns 15 minutinhos, né? Pra quê? O mundo bem tá acabando. Vamos parar aqui uns 15 minutinhos pra gente falar da Holly, né? A Holly, né? A Holly é tão corajosa, tão legal, né? Ela tem que perceber isso, né? Gente, insuportável. Lembra muito, tanto nas 2 situações, né? Me lembra muito, sabe quando você está lendo um livro, tá lendo, e aí é um livro com 2 perspectivas, né? E aí, às vezes, uma perspectiva que conta um outro lado da história, ou mesmo uma perspectiva do passado, essa perspectiva diferente entra justamente quando tá no ápice de alguma coisa do livro, de um acontecimento do livro, e você fica doido pra folhear, e nunca volta pra história principal, e você fica agoniado. É a mesma coisa aqui, nesses 2 momentos. É insuportável. O mundo acabando lá fora, o Lucas sofrendo ataque junto com as meninas ali dos Demogorgons e tudo, mas não, vamos parar aqui uns 10, 15 minutinhos pra poder falar da Holly, né? Pra quê? Pra que isso? É uma cena que em 3 minutos, 2 minutos, seria resolvido. Mas não, é 10, 15 minutos de falação. Meu Deus do céu. Não, e pra piorar, quando termina a falação, graças a Deus. Agora elas vão fugir, né? Bacana. Elas vão andando. O mundo acabando lá fora. Correndo o risco do Vecna a qualquer momento voltar pra pegar as 2. Mas não. Vamos andando, né? Pra quê? Não é urgência nenhuma, certo? Cara, meu Deus. Insuportável. E o segundo momento que isso acontece, o segundo momento de John Kleber, desse volume 2, é o Will se abrindo pro grupo sobre a sua sexualidade. Cara,
Meu Deus. O plano ali rolando, nossa, agora a gente vai entrar lá no mundo invertido e vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai passar pra dimensão X e aí nós vamos resgatar a Holly e as crianças, eu vou, tu vai, ele vai e né, vamos lá, vamos vencer e pá, para. Vamos lá pro Will falar que é gay e que não sei o que, e que não sei o que, e fala, e não passa o tempo, e não passa, e não passa, e não passa, e não passa, e não passa. Meu Deus, estamos no meio da guerra, nós temos criança para resgatar, a criança pode estar morrendo lá, tá entendendo? Puta plano arriscado pra caramba. Mas aí você tem tempo de 15, 20 minutos para falar da sexualidade do personagem. Gente, isso poderia ser resolvido em 5 minutos. 5 minutos. Em 5 minutos, ele falava que pro grupo que é gay. Em 5 minutos, todo mundo faria o que fez. Você não vai me perder, você não vai me perder. Abraça em grupo. Em 5 minutos. 5 minutos. 5. Cronometrado, pode até cronometrar. 5 minutos. Não. Eles gastam 10, 15, 20 minutos para falar isso. Pelo amor de Deus. E aí isso faz com que, ao invés, nos dois casos, ao invés de você curtir a cena, no caso, por exemplo, nos dois casos, você curtir a cena, abraçar a mensagem, curtir aquela mensagem, falar, nossa, que mensagem bonita, que legal, né? Principalmente do Will ali, né? Do momento do Will, que mensagem bonita de aceitação, de se aceitar, né? Se aceitar e dos seus amigos aceitarem você, de aceitação no geral e tudo, que isso é bonita, né? Que legal. Não, você fica, pelo amor de Deus, e não acaba, não. Puta merda, eu quero ver a guerra. Então, assim, você fica com esse sentimento. Pelo menos eu fiquei. Diz aí se você também ficou ou não. Mas eu fiquei com esse sentimento. Falei, cara, pra que gastar isso o tempo todo pra uma cena que poderia ter 5 minutos? 5 minutos, cara. Meu Deus. Então, assim, cara, são 2 momentos de João Kleber nesse volume 2 que me irritaram profundamente. Profundamente. Porque fez com que a gente, em vez de curtir a cena, curtir a mensagem, principalmente da segunda cena que passa, a gente fica olhando pro relógio, porque é uma cena extremamente longa, que não tem as duas cenas são extremamente longas e não tem necessidade de serem longas. Não tem. Não tem. Então, assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, assim, foram pra mim os momentos, o ápice, assim, da chatice desse episódio, desse volume 2. Nossa Senhora. Bom, outra coisa pra falar em chato, né? O núcleo Jonathan e Nancy, meu Deus, já deu, né? Já deu? Vamos combinar? Já deu, né? Principalmente o Triângulo Amoroso, pelo amor de Deus, 2025. Já deu, né? Vamos combinar aqui? Já deu? Já deu, né? Já deu. Então, assim, o núcleo deles ali é muito chato, cara. Não dá mais. Não dá mais. E olha que a Nancy é uma personagem que eu gosto muito. Adoro a personagem. Eu acho uma personagem foda, bem construída. E não é foda por ser foda. Não, ela é foda porque foi construído uma história para ela como personagem ao longo de todas as temporadas em que ela foi ficando mais foda a cada temporada. A cada temporada. Não foi algo forçado, nada. Não. Foi construído uma história para que a personagem pudesse avançar e subir de nível. Então é uma personagem que eu curto muito. Mas esse negócio de triângulo amoroso, ou mesmo essa história dela com o Jonathan, muito chato. Muito chato. Já deu, pelo amor de Deus. Eu acho que o volume 2 ele fecha isso um pouco, pelo menos. Acho que serve para fechar isso também. Mas, tanto o triângulo amoroso quanto os dois como casal ali, né? Eu entendo que os dois meio que noivaram. Eu entendo.
Ou pelo menos tem a intenção de fazer isso depois que isso acabar. É a minha interpretação. Deixa a sua aí também, né? E então, de qualquer jeito, pra mim, eu acho que fecha esse arco insuportável dos dois. Enfim. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Que tem algum... É o que eu falei. É um volume 2 com lampejos de qualidade. Então, eu gostei muito da volta da amizade do Dustin com o Steve. Esse é um núcleo que enfraquece um pouquinho o volume 1 também. Né? O volume 1, apesar de ser muito melhor, não é perfeito. O volume 1 traz um Dustin e um Steve muito chatos. E agora, no final desse volume 2, eles voltam a ser os personagens que são, né? Os personagens legais e com uma amizade muito legal. Então a volta desses dois como essência de personagem individualmente e a volta da amizade dos dois, que é uma das melhores coisas dessa série, é um ponto muito positivo desse volume 2. E como eu falei, o casal principal, o Eleven, eles não tem muitas cenas juntos, o que eu acho um absurdo. Mas eles entregam uma cena juntos nesse volume 2 que pra mim é fodástica. Né? E que mostra... Olha pra você ver. A Eleven, na minha opinião, não amadureceu, pelo menos não mostrou isso em todo esse volume, em toda essa quinta temporada até aqui. Não amadureceu nada. Nada. Mas o Mike sim. O Mike sim. Apesar de o Mike também ser desde a quarta temporada, como eu falei, os dois. Mas agora especificamente o Mike. O Mike, apesar de ser um personagem extremamente mal aproveitado desde a quarta temporada, nessa temporada ele melhora um pouquinho, porque pelo menos ele volta a ser líder, né? E aqui ele entrega um personagem, né? O Mike, eles entregam aqui nesse volume 2 um Mike amadurecido. E isso é traduzido muito nesse diálogo. Porque é isso, a Eleven fala com ele ali que basicamente, né, não diz essas palavras, mas tipo assim, basicamente diz que o final que ele idealizou para eles lá no começo da temporada pode não acontecer, né? Porque ele não pode escrever o final. É aquela cena do trailer. Ele não pode escrever o final dessa vez. Aí ele entrega um diálogo de um personagem maduro, de um namorado maduro, em que ele fala: talvez não, talvez eu não possa escrever o final, mas nós podemos. Porque a história é nossa, minha, sua, do Lucas, do Will, do Dustin, é a nossa história e nós podemos escrever o final. Matador. Um diálogo de um personagem maduro que sabe o que quer, que não vai deixar ninguém escrever o final por ele. Ele vai escrever o seu final junto com todos os seus amigos e com a sua namorada. Ou seja, eles vão escrever o final juntos. Não vai ser ele que vai escrever o final de todo mundo, inclusive o deles, ou ela, ou alguém. Não. Ele vai escrever o seu final, e eles vão escrever o final juntos, entendeu? Ele não vai aceitar que ninguém imponha um final para eles. Eles vão escrever o final deles próprios. É isso que um personagem maduro, com 5 temporadas nas costas, tem que dizer. Então, o Mike, apesar de eles aproveitarem muito mal esse personagem desde a quarta temporada, ele entrega aqui nesse diálogo o seu amadurecimento. E isso é muito legal. Então, foi um dos pontos altos para mim. O ponto alto do volume 2 e um dos pontos altos desses 7 episódios até aqui, com certeza. Um diálogo muito legal e que vai se conectar lá com a minha teoria do final, que eu vou falar para vocês.
Outra coisa que eu gostei muito foi finalmente acabar com esse fanfic, né, de Byler, né, que eles falam, né, do Will com Mike. Isso foi sepultado completamente nesse volume 2. Completamente. Foi totalmente sepultado. Totalmente sepultado. Então, assim, isso foi uma coisa boa, né? A cena que o Will entra na cabeça do Vecna é uma boa cena. É uma cena legal, né? Mostra a extensão mostra a extensão dos poderes do Will, né? Mostra a extensão dos poderes do Will. E isso é muito legal, então foi uma boa cena. E aí, gente, vamos falar do final. Eu tenho uma teoria pro final aqui, que eu tenho uma teoria pro final aqui que eu quero dividir com vocês. Como vocês sabem, né, a Kali convence ali de uma maneira, cara, não dá. Eu fico indignado com um negócio desse. Mas ela convence a Eleven, depois de tudo isso, ela convence aparentemente a Eleven a aceitar o final que ela vê ali como o único que pode ser feito, né? Ou seja, elas têm que morrer. Então elas vão se sacrificar ali no final e ficar ali no mundo invertido e morrer, para que a Eleven não possa ser encontrada pelos militares, ter o sangue ali pego e poder dar continuidade ao projeto dos militares ali de criar super soldados ali, tipo isso. Mais Elevens, né, vamos falar assim. A minha teoria é a seguinte, dividir com vocês, quero ver o que vocês acham. Mas a minha teoria é de que a Eleven ali, ela aceitou aquilo ali e tudo, mas na hora H, no final, ela, de alguma maneira, ela vai falar não. Ela vai falar não. O Mike tá com ela no mundo invertido, né? Então não sei se o Mike vai convencê-la disso através de um olhar, através de alguma ação, através de alguma palavra, ou se o Will vai convencer ela disso de alguma maneira, não vai deixar ela fazer isso, enfim, não sei como é que vai ser. Eu acho que é uma dessas duas alternativas, apostando mais na primeira alternativa. Pra linkar um pouquinho com o que aconteceu na 4ª temporada, né? Do amor deles um pelo outro ser a chave, sabe? E aí, mas enfim, eu acho que de qualquer maneira, eu acho que vai acontecer o seguinte: ela vai falar não para aquilo na hora H, ela não vai aceitar. Inclusive, eu acho que ela vai falar exatamente o que o Mike falou para ela nesse volume 2. Eu acho, inclusive, que ela vai falar que eles escrevem a própria história, não ela, não a Kali. Ela não precisa, eu acho que ela vai falar, vai ser uma meio palestrinha, assim, nesse sentido de, ela vai falar pra Kali que ela não precisa aceitar aquele final. Que ela, junto com o Mike, junto com os amigos, eles escrevem o final. Porque não é a história da Kali, não é a história dela, é a história deles. E ela não vai aceitar aquele final. Eu acho que vai ser isso, e inclusive vai ter, claro que, né, não necessariamente com essas palavras, mas eu acho que vai ter esse diálogo. E aí a Kali vai entender isso, e ela vai se sacrificar sozinha para que a Eleven possa viver o seu final feliz. Possa viver a história que eles vão fazer juntos, o final que eles vão fazer juntos, tanto a Eleven e o Mike como casal, como a história deles como grupo que eles vão escrever juntos. E a Kali vai se sacrificar para que a Eleven possa viver isso. É o que eu acho que é assim, claro que, né, vão matar o Vecna e etc e tal, tá?
Mas eu não falei sobre isso porque isso tá meio óbvio, né? Eu acho que tá meio óbvio também que talvez o Vecna ele tenha uma redenção. Acho que tá bem com cheirinho de redenção, sabe? Tipo, ele vai ali junto com a Kali se sacrificar para acabar com o mundo invertido, né, para fazer ali uma redenção. Eu acho que vai acontecer isso, o que vai ser extremamente decepcionante, porque o Vecna é muito bom vilão e não merecia ser diminuído a um clichê, que é a redenção de um vilão, né? Mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai se redimir e eles vão matar o Vecna, não matar mesmo, mas eu acho que eles vão matar o Vecna com o Vecna tendo uma redenção e se sacrificando junto com a Kali pra acabar com o mundo invertido e acabar com aquilo de vez, entendeu? E aí a Eleven, como o próprio Mike disse, ela sabe também, e nisso a Kali está certa, de que aquele não vai ser o fim, ela não pode ficar ali, e tá certo mesmo, todo mundo já sabia disso, como o próprio Mike falou. E aí eles vão, o Mike e a Eleven vão se isolar, né, vão viver num local lá, só os dois, com cachoeiras e tudo, né? O Mike já deu um spoiler no volume 1. E eu acho, inclusive, que só o Mike que vai com ela e o Hopper que vão saber que ela está viva. Eu acho que rola, mesmo com ela não se sacrificando, eu acho que rola uma morte falsa para que ela e o Mike possam fugir, né? E viver lá no local das cachoeiras. E só ele e o Hopper vão saber que ela tá viva. Eu acho que nem o grupo de amigos vão saber que ela tá viva. Eu acho. Então acho que vai ser mais ou menos esse o final, entendeu? Então eu acho que, resumindo, né, qual que é a minha teoria de final? A Eleven, eles vão lá, vão lá pra matar o Vecna e tudo, tem a luta final, embate final. O Vecna se redime, né, e escolhe se sacrificar ali junto com a Kali para acabar com o mundo invertido. A Eleven não aceita o final, o destino que a Kali pintou para elas e não aceita morrer ali, né? Ela inclusive vai falar que, como o Mike falou para ela, que eles escrevem a própria história e que ela não aceita um destino diferente do que ela e todo mundo, todo o grupo ali escreve juntos, né? Podem escrever juntos. E ela decide, portanto, ter o seu próprio final, o final que ela deseja ter, né? Que é ficar com o Mike, ficar com os amigos. E aí a Kali junto com o Vecna ficam, né, ali, se sacrificam para acabar com o mundo invertido. E depois que tudo acabou o mundo invertido, acabou os monstros, acabou tudo, eu acho que, como eu falei, o Mike e a Eleven vão ir se isolar, né? Primeiro vão forjar uma morte da Eleven, se bobear até do Mike, mas principalmente da Eleven. E eles vão viver isolados num local com cachoeiras. E os únicos que vão saber que eles estão vivos, ou que pelo menos ela está viva, é o próprio Mike e o Hopper. Pra mim esse vai ser o final. E o monólogo vai ser justamente o Mike indo para esse local junto com a Eleven das Três Cachoeiras, ou já estando lá e intercalando com a vida deles lá, e ele falando sobre tudo o que aconteceu, de todas as temporadas, relembrando as temporadas, tudo que eles passaram e tudo mais e tal. E termina a série com eles juntos lá no local das Três Cachoeiras, e assim encerra a série. Eu acho que vai ser esse o final. Enfim, deixa aí nos comentários a sua teoria de final. Qual vai ser o final de Stranger Things no dia 31? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, para finalizar então, eu queria mostrar para vocês, através de uma nota, né? Através de notas,
o que eu achei de cada um dos volumes aqui, tanto do 1 e do 2. Enquanto para mim o volume 1 tem uma nota 4, 4,5, o volume 2 tem uma nota 1,5 e 2. É bem inferior. Bem inferior. Bem inferior mesmo. Enfim, uma pena. Espero que o volume 3, agora que todas as pontas foram soltas... Todas as pontas foram soltas, né? Agora todas as pontas soltas foram fechadas, foram amarradas, tudo certinho. Só sobrou a guerra. Então eu espero que o volume 3 retome o dinamismo e a eletricidade do volume 1. Que o volume 3 reassuma essa eletricidade, esse dinamismo do volume 1. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Pelo amor de Deus. Né? Então tem tudo para ser um volume 3 melhor, muito melhor do que o volume 2, no mesmo nível, no mínimo, do volume 1. Mas vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Certo? E é isso, gente. Nossa senhora, deu um vídeo longo, né? Mas eu tinha que vir aqui logo depois de terminar. Mesmo sendo aí, agora vai dar 3 horas da manhã. Mas eu tinha que vir aqui para desabafar com vocês, para falar um pouquinho com vocês sobre a série, né? Sobre esse volume 2. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito legal de fazer, né? Falar com vocês é sempre muito divertido, sempre muito legal. Saber que vocês estão aí me assistindo e comentando e debatendo aqui nos comentários aí entre vocês sobre o vídeo, sobre as ideias que eu trago aqui nos vídeos, enfim. É sempre muito divertido e muito gratificante. Então eu agradeço muito vocês pela companhia nesses quase 40 minutos de vídeo. Muito obrigado por terem estado aqui nesse vídeo de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês. E eu espero muito que tenham gostado do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E a gente se vê na semana que vem para mais um vídeo aqui no canal. E podem apostar que, obviamente, no dia 31 ali, vocês vão ter o review logo ali no dia 1º, para manter a tradição, logo no dia 1º, sobre o último episódio da série, tá bom? Muito obrigado de coração pela companhia de todos vocês nesse vídeo de hoje, e a gente se vê na semana que vem.